É um motivo de muita alegria poder voltar aqui para entregar a palavra do Senhor nessa noite para a amada igreja. Abramos as nossas Bíblias, livro de Êxodo. Glória a Deus, aleluia. Livro de Êxodo. Tu és tremendo, Senhor. Glória a Jesus. Capítulo 3, do versículo 1 ao 10, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Tu és tremendo, Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 10, em nome de Jesus. Você que não tem Bíblia, fique perto de quem tenha para que você possa acompanhar. Todos estão me ouvindo claramente? Amém? Amém? Luiz, tá dando para ouvir direitinho aí? Cara? Amém. Aleluia. Graças a Deus. Isso é importante. É importante que você saia daqui sabendo tudo e entendendo tudo que será falado nessa noite, neste lugar. Aleluia, Jesus. Êxodo capítulo 3, do versículo 1 ao 10, nos diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Feche teus olhos, coloque uma das suas mãos sobre o seu coração, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, fala comigo. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Senhor, em nome de Jesus, fala com a tua igreja. É isso que eu te peço e desde já te agradeço.
Em nome de Jesus. Amém. Tomai assento. Olhe para cá, olhe para mim, por favor. Não quero e não vou tomar muito tempo. O título da mensagem dessa noite, olhe para cá, por favor, em nome de Jesus. O título da mensagem dessa noite é este. Faz aquele solo. Eu não consigo. Beleza. O Santo dos Santos, isso aí. O título da mensagem dessa noite é este. Moisés, um homem chamado por Deus. Eu vou falar e você vai repetir juntamente comigo. Moisés, um homem chamado por Deus. Amém. Olha para cá, por favor. Essa foi a palavra que Deus me deu e eu quero, se possível, compartilhar com você dentro desse tempo que me resta. Querido, todas as vezes que Israel estava, eu vou devagar para que você possa entender. Se eu for muito rápido, eu posso falar aqui uma palavra e você pode não entender ou pode não vir a ter a compreensão do que eu estou falando. Então vou devagar. Todas as vezes que Israel estava em uma situação de perigo, Deus levantava alguém. Deus levantava uma pessoa. E quando Deus levantava essa pessoa era levantada com o propósito de livrar, ou para livrar, ou trazer também da parte de Deus o livramento para o povo de Israel. Temos vários exemplos na Bíblia. Temos vários. Eu vou citar aqui 3, contando com essa passagem bíblica que eu li. Temos vários. Temos vários modelos, exemplos, que eu posso citar aqui. O primeiro exemplo que eu vou citar é o exemplo de Davi, que se encontra em 1º livro de Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Na sua casa você lê. Agora você só vai ouvir. E nessa passagem, você vai ver lá no capítulo 16, do versículo 1 ao 13, você vai acompanhar ali que Deus tinha rejeitado a Saul. Deus não queria mais Saul no comando de Israel. Deus não queria mais Saul como rei de Israel. Deus não quis mais. Deus rejeitou a Saul, pois o mesmo não obedecia às palavras do Senhor. E a prova disso que Saul não obedecia às palavras de Deus está lá em 1º livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Você vai ver Deus ali falando para Samuel que Saul não obedecia a ele, não cumpria com aquilo que Deus falava, não fazia da forma como Deus tinha passado, ele não executava as ordens que Deus dava a ele. Por causa disso, Deus rejeitou a Saul. E em meio à rejeição de Saul e o seu reinado, após Deus ter rejeitado ele, após Deus ter rejeitado o seu reinado, Deus levantou a Davi para ser rei, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por isso que no livro de Atos, capítulo 13, se quiser baixar um pouquinho só, pode abaixar, senão dá microfonia. Por isso que no livro de Atos, capítulo 13, obrigado, versículo 22, nos diz o seguinte, parte B, livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, parte B, diz assim, Deus falando: achei a Davi, homem
achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que cumprirá e fará toda a minha vontade. Sabe o que Deus estava falando? O que eu não achei em Saul, eu achei em Davi. Se Saul não cumpria, não obedecia, se Saul não fazia aquilo que eu pedi a ele, Davi vai fazer, Davi vai obedecer e Davi vai cumprir com aquilo que eu tenho ordenado ou vou ordenar para ele. Então, ele fazendo isso, ele é um homem segundo o meu coração. E nele eu vou ver todas as minhas vontades e o meu querer e o meu desejo será executado através da vida de Davi. Pois bem, esse é o primeiro exemplo. Outra pessoa que Deus levantou para poder trazer livramento para Israel, ou para poder livrar Israel no momento de perigo em que Israel se encontrava. O nome dessa pessoa, o nome desse homem é Gideão. Então Gideão, podemos entender que foi uma outra pessoa que Deus levantou. Quem? Gideão. E Deus levantou esse homem em meio a uma época de opressão ocasionada pelos midianitas. E essa opressão durou por volta de 7 anos. Nessa época de opressão, Israel teve que fazer para si, ouça bem isso, covas que ficavam nos montes, como também cavernas e fortificações. Para quê? Para se esconder dos midianitas. Por que Israel fez isso? Porque quando os midianitas vinham unidos aos amalequitas, porque nessa época, você tem que entender isso, os midianitas se uniram aos amalequitas, e isso só foi possível devido a um acordo político, ou uma aliança de nações. Então, quando os midianitas unidos aos amalequitas vinham, eles subiam ao território de Israel, e essa união fazia com que esses dois povos subissem ao encontro de Israel, e subindo ao encontro de Israel, eles se posicionavam contra Israel. E cada vez que Israel tentava semear, esses povos midianitas e os amalequitas unidos vinham e destruíam os produtos da terra, e não deixavam sustento algum para Israel. Eles não deixavam ovelhas, eles não deixavam bois, eles não deixavam jumentos. A prova disso que eu estou falando se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Agora não, na tua casa, no conforto do seu lar, você vai ler. Pois bem, foi nesse ínterim de tempo que os amalequitas e os midianitas, ou os midianitas unidos aos amalequitas, estavam promovendo 7 anos de opressão. Foi nesse ínterim de tempo que chegou o momento em que Gideão estava malhando o trigo no lagar. E isso ele faz para pôr o trigo a salvo dos midianitas. Entenda isso. Os midianitas entram no território de Israel. Os midianitas, junto com os amalequitas, eram os opositores, os inimigos, os adversários. E quando o inimigo vem, ou os inimigos da nação israelita vêm para destruir, o que Gideão faz? Ele pega o trigo e leva a salvo para o lagar. Nós sabemos, amados, que o lugar de malhar o trigo é na eira. E eira é um pátio ou um lugar de terra batida, em geral a céu aberto, em que se beneficiam cereais e sementes para secagem, ou coloca-se os cereais e as sementes para secar. Mas Gideão agora vai malhar o trigo no lagar, pois ele sabe que se ele fizesse esse trabalho na eira, no terreno aberto, tanto o trigo como a sua vida correriam perigo. E o lagar nos tempos antigos eram tanques feitos de pedras.
aonde eram jogadas as uvas para serem pisoteadas, ou as azeitonas que, quando eram pisoteadas, eram produzido o óleo do azeite. Foi nessa hora que Gideão está lá malhando o trigo no lagar. Entenda isso. Ele estava trabalhando em meio a um tempo de opressão. É nessa hora que ele estava malhando o trigo no lagar. E lagar não era o lugar correto de se malhar trigo. Mas mesmo assim, para a sua segurança e para a segurança do trigo, porque através do trigo se produzia o cereal, e o cereal e o trigo era o sustento aonde o povo de Israel obtinha seu pão de cada dia. Está entendendo? É nessa hora que ele está lá, em meio ao tempo de opressão, trabalhando, ocupado, compromissado, comprometido, responsável com as suas tarefas e deveres do dia a dia, que aparece ou se manifesta a presença de Deus em forma de um anjo. O anjo do Senhor aparece em meio ao trabalho realizado por Gideão, naquele lugar, o local onde estava o lagar, aonde ele estava malhando o trigo. E o anjo do Senhor olha para ele e diz assim: varão valoroso, ou varão valente, o Senhor é contigo. Pois bem, eu te dei aqui duas situações aonde eu mostrei para você aqui que quando a nação de Israel estava em perigo, Deus, de forma surpreendente, levantou sempre alguém para poder trazer livramento ou livrar a nação israelita. E não foi diferente agora aqui, ou não é diferente com a passagem que nós acabamos de ler neste exato momento. Não foi diferente com Moisés. Deixa eu te dar um recado da parte de Deus, e não me leve a mal com o termo que eu vou usar aqui, porque para usar esse termo eu fui no dicionário e pesquisei bastante. Então não vou falar besteira, porque eu estou no altar do Senhor e não vim aqui falar abobrinha. Eu não sei se você prestou atenção. Quando Samuel vai na casa de Jessé, porque dentre os seus 8 filhos, Deus tinha provido um para ser rei, e quem foi escolhido para ser rei foi o menor da casa, Davi. Davi não está presente, Davi está no campo cuidando das ovelhas de papai. Quem é papai no texto? Jessé. Ou seja, Davi estava ocupado. Quando os midianitas vêm e invadem o território de Israel para trazer ou dar continuidade aos 7 anos de opressão, eles vêm, eles fazem uma arruaça ali, promovem a destruição, mas em todo o tempo, 7 anos de opressão, Gideão, ele pega esse tempo. Gideão estava ocupado. Ele não olhou para a opressão, ele não olhou para a dificuldade, mas ele não deixou de dar continuidade à sua história. Ele não deixou de dar continuidade à trajetória e jornada e caminhada do seu viver. Ele não deixou de fazer com que a sua vida fosse para frente. Ele não olhou para a dificuldade, mas ele tinha um compromisso com as suas tarefas, com seus deveres. Entenda isso. Deus estava de olho em Gideão. Deus estava de olho em Davi. Deus estava de olho em Moisés. E Deus está de olho na tua vida. Deus chamou a Gideão. Deus chamou a Samuel, a Davi, perdão. Deus chamou a Moisés. E Deus quer te chamar nessa noite. Aleluia. Deus chamou Moisés para uma liderança.
chamou Gideão para livrar Israel. Deus chamou Davi para ser rei. Tirou ele de trás do rebanho de ovelhas. Colocou ele diante de uma nação poderosa e numerosa. E Deus nessa noite, assim como chamou Davi, chamou Gideão, chamou Moisés, está chamando você, porque Deus tem um propósito para a tua vida. Só que uma coisa que me chama a atenção no texto que eu vou falar aqui, não fique chateado, é o que Deus mandou falar e eu não vou levar para casa. Deus não chama vagabundo para estar de frente da obra. Deus não chama vagabunda para estar de frente da obra. Que isso? Que palavra pesada. Como é que o irmão vai falar que, ou pronunciar no altar a palavra vagabundo ou vagabunda? Dicionário informal nos informa e nos deixa inteirado de que a palavra vagabundo ou vagabunda, você que está se escandalizando aí, tá? Eu não mereço ouvir isso não. Merece sim, porque Deus está falando para mim e para você. Porque Deus está chamando a minha atenção e a sua. Ele está querendo nos mostrar o seguinte: ele chama Davi, Davi vem. Ele chama Gideão, Gideão vem, não corre. Ele chamou Moisés, Moisés não correu. Tentou correr, mas não correu. E por que você está correndo nessa noite do que Deus quer colocar na tua mão? Deus só chama homem ocupado. E a palavra vagabundo, vagabunda significa aquele ou aquela que está à toa, que não gosta de trabalhar. É isso. Tem nada demais nessa palavra. Para os críticos de plantão, não tem nada demais nessa palavra. Agora aqui, no capítulo 3, para que eu possa encerrar essa mensagem, Deus vai chamar Moisés. Mas antes de Deus chamar Moisés, no capítulo 1 do livro de Êxodo, melhor dizendo, no capítulo 1 do livro de Êxodo, o capítulo 1, que é o capítulo de introdução e de abertura ao livro de Êxodo, que nos coloca dentro da história de Israel, nesse livro de Êxodo. No capítulo 1, não leia não, na tua casa você, no conforto do seu lar, você verifica. No capítulo 1 vai me informar o seguinte: que morreu Jacó. Jacó, depois que ele desce para o Egito e descobre lá que José está lá, eu estou resumindo, senão vou ter que ir lá atrás. Jacó, ele desce para o Egito. Quando ele descobre que José está lá, ele desce. E há aquele encontro de Jacó com José, de José com Jacó. Se eu não me engano, desce mais 70 pessoas para o Egito, se eu não me engano, com Jacó, para encontrar com José. Aí há aquela confraternização, pai com filho, filho com pai, porque houve uma situação e eles não se viram por muito tempo. Jacó mata a saudade do seu pai, José mata a saudade do seu pai Jacó, e Jacó mata a saudade do seu filho José. Pois bem, dali por diante, quando Jacó chega no Egito, encontra José como governador, uma autoridade, um homem honrado. E juntamente com Jacó vai seus irmãos, vai toda a família de Jacó, seus irmãos e toda a família, toda a descendência de Jacó. Passado um tempo, o capítulo 1 do livro de Êxodo vai me informar que morre Jacó, que morre José, que morre aquela geração. Mas os descendentes de Jacó e de José se tornam grandes, numerosos, fecundos, fortes, e começam a povoar a terra do Egito. Nesse ínterim de tempo, sobe ao trono do Egito um faraó que não conheceu ao pai Jacó, pai ou patriarca Jacó, pai de José.
que não conheceu José, que não conheceu os feitos e as proezas que Deus fez na vida de José. Esse faraó que sobe ao trono, ele sobe sem saber ou ter conhecimento, ou não tem o conhecimento, melhor dizendo, do que José fez, de quem foi Jacó, e o que fez e o que houve nos dias de Jacó em sua geração. Mas ele nota o seguinte, que os descendentes de Jacó e de José são numerosos, são fortes, eram homens formosos, mulheres formosas, estavam povoando a nação egípcia. Aí esse faraó tem uma ideia do mal, uma ideia do diabo. Aí ele começa a falar para aqueles que estão do seu lado, ou para aqueles que estavam sob o seu domínio, sob o seu controle, que servia a ele dessa forma: olha só, o negócio é o seguinte, esse povo que está aí, que se diz ser povo de Israel, que se diz ser descendente de Jacó, descendente de José, eles são muito numerosos, eles são fortes, eles são formosos, eles têm boa aparência, eles têm força, eles têm saúde. Eia, vamos criar algo aqui, porque esse povo está crescendo, e crescendo mais do que o nosso povo. E pode haver um momento aqui no Egito que a nossa nação entre em guerra, e esse povo se junte aos nossos inimigos e nos mate, e tome essa terra. O diabo começou a entrar ali. Vamos fazer o seguinte, disse esse rei, esse faraó, vamos começar a oprimir esse povo. Coloque feitores sobre ele. Está lá no capítulo 1, depois tu lê na tua casa. Coloquemos feitores sobre eles. Vamos mudar a situação desse povo, que antes era conhecido como descendentes de Jacó, descendente de José. Vamos colocar agora esses descendentes de Jacó e de José, vamos reduzir eles à condição de escravos. Coloque peso sobre eles, coloque trabalho forçado sobre os seus ombros. E ali começou o povo de Israel a sofrer. A Bíblia vai me informar, no capítulo 12, versículo 40, do livro de Êxodo, que o cativeiro egípcio, na trajetória e na vida e na história do povo de Israel, durou 430 anos. Você sabe, meu amado, o que é ser escravo durante 430 anos? Eu não estou falando aqui de 430 dias. Eu não estou falando aqui de 430 horas, eu estou falando de 430 anos. Eu não estou falando de 430 minutos, igreja. Eu estou falando de 430 anos. Agora, o povo estava ali, ou ficou ali 430 anos. Escute o que acontecia, ou o que aconteceu durante esses 430 anos. Uma geração morria e outra geração nascia. O pai não tinha prazer de ver a sua mulher, de ver a sua esposa dar à luz. Sabe por quê? Porque o pai, quando olhava para a sua mulher, mãe de seus filhos, e via ela grávida, que o filho nascia, ele olhava para o filho e falava assim: nasceu mais um filho. Eu não quero que ele tenha o mesmo futuro que eu tenho. Será que eu vou morrer? Nasci escravo, porque foi 430 anos. Nasci escravo, cresci escravo, vivi nessa terra como escravo, adquiri família aqui como escravo, vou morrer escravo. Meu filho vai crescer e vai ocupar a mesma função que eu ocupo, escravo.
escravo. Olhe para cá, senão tu vai perder o fio da meada. Vou morrer escravo. Eu não tenho prazer nessa vida. E eu não quero que meu filho tenha essa vida também. Aí ele olhava para seu filho, ele olhava para a sua vida e tinha desgosto. Enquanto isso, aqui no capítulo 3, já estou chegando no final da mensagem, Moisés estava, enquanto o povo estava lá no Egito sendo escravo, trabalhando forçado, debaixo do chicote de Faraó. Enquanto isso, Moisés aqui no capítulo 3 estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e Jetro, por sua vez, sogro de Moisés, era sacerdote em Midian. A Bíblia não diz, mas estudando minuciosamente esse texto, eu descobri que o rebanho que Moisés estava tomando conta era um rebanho de ovelhas. Ou seja, Moisés, o título da mensagem é este: um homem chamado por Deus. Quando Deus aqui no capítulo 3 vai chamar Moisés, Moisés não estava desocupado. Moisés não estava de perna para o ar. Moisés não estava deitado na rede. Moisés estava trabalhando, cuidando das ovelhas de Jetro. E não sabia Moisés que naquele momento ali Deus iria colocar o seu plano em ação, porque Moisés seria o homem, ou é o homem aqui no texto, que Deus iria levantar no Antigo Testamento para libertar Israel da mão de Faraó. E a mesma situação acontece no Novo Testamento, porque quando eu abro a minha Bíblia, igreja, no Novo Testamento, no Santo Evangelho segundo escreveu João, lá no capítulo 3, versículo 16, eu vejo João falando assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus no Antigo Testamento levantou Moisés para trazer livramento, para livrar Israel das mãos de Faraó. E no Novo Testamento Deus envia Jesus para trazer livramento, para livrar a minha tia, a minha casa, a tua família, o teu lar, a nação brasileira, povos, tribos, línguas, nações, reinos e raças, a humanidade da época de Jesus e aqueles que haveriam desistir, que somos nós. Deus envia Jesus para poder salvar toda a humanidade. Se eu e você, nós estamos aqui nessa noite, agradeça a Deus, agradeça a Jesus, agradeça a Deus por ter enviado, aleluia, Jesus para nos salvar. Moisés foi o plano de Deus, que Deus coloca em ação no Antigo Testamento, e no Novo Testamento Jesus é o plano de salvação de Deus para salvar a minha e a tua família nessa noite. Se você recebe essa palavra, levanta a sua mão para o céu e diz muito obrigado ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Maravilha, Jesus. Olhe para cá que eu vou encerrar. É aqui que eu queria chegar. Louvado seja o teu nome. É jogo rápido. Como diz um Isaías, é vapt-vupt, sem bromação. Moisés está apacentando o rebanho. E como pastor de ovelha, ele tem uma vara na mão, um bordão. Porque em dado momento a ovelha quer sair do aprisco, quer sair do meio do rebanho. Deus está falando aqui nessa noite, tá? Tu fica atento. A palavra que eu estou liberando aqui é para trazer livramento. Nós estamos falando de livramento, que Deus levantou homens na palavra
para livrar e trazer livramento para uma nação. E a palavra que eu estou te dando é uma palavra que vai te livrar da mão do diabo. Vai trazer livramento para a tua vida nessa noite. Vai quebrar o arco, aleluia. Vai quebrar, aleluia, essas lanças que estão sendo lançadas sobre a tua vida. A tua vida está sendo alvo, aleluia, das setas do diabo. Mas nessa noite o Senhor vai quebrar o arco e vai cortar a lança e vai queimar os carros no fogo a favor de mim e de você. Você não entrou aqui nessa noite em vão. Deus tem algo para fazer na tua vida, na tua família, na tua casa. Lá está Moisés tomando conta da ovelha. Em dado momento diz o texto, aleluia, que ele está levando o rebanho para o lado oriental do deserto. Porque havia um deserto naquela região. E naquela região havia um monte chamado Monte Horebe. E a palavra Horebe aqui no texto significa monte de Deus. Eles deixam, aleluia, por um determinado momento as ovelhas em determinado lugar. Aleluia, louvado seja Deus. Ele leva o rebanho para o lado ocidental do deserto e deixa elas ali. Aleluia. E de repente eles chegam ao monte de Deus, que é Horebe. Ao chegar no monte, Moisés sobe. Ao subir no monte acontece algo incrível. Deus, olhe para cá, Deus criou uma situação para chamar a atenção de Moisés. E assim como Deus criou uma situação para chamar a atenção de Moisés, você nem sabia disso, nem imaginava, você nem pensava nisso, não passou nem na tua mente, nem na tua memória, nem nos teus pensamentos. Mas nessa noite Deus manda eu te dizer que Ele criou essa situação desse culto porque Ele quer fazer algo aqui, aleluia, para chamar a sua atenção nessa noite. Deus cria uma situação ali para chamar a atenção de Moisés. E qual foi a situação que Deus criou? Aleluia. Versículo 2 do capítulo 3 diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor, ou seja, a manifestação da presença de Deus em forma de um anjo naquele lugar, no Monte Horebe. Apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo. A presença de Deus, esse anjo aqui está representando, ele é a presença de Deus. Porque tem gente, quando a gente fala o anjo do Senhor, quando a gente cita um texto como esse que fala que o anjo do Senhor apareceu para Moisés, que o anjo do Senhor chegou para Gideão. Tem gente no nosso meio, no meio evangélico, que quer glorificar anjo, que quer adorar anjo. Nós não adoramos a anjo, tá? Nós não glorificamos a anjo, mas toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração tem que ser dada àquele que está sentado no alto e sublime trono e que é conhecido como Criador dos céus e da terra. É o Deus Todo-Poderoso que está neste lugar nessa noite. É Deus se manifestando ali. Deus aparece em forma de um anjo. No entanto, o texto vai dizer: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Sarça, para quem não sabe, era um pequeno arbusto que estava ali no Monte Horebe. Deus aparece, entenda isso, Deus aparece numa chama de fogo no meio de uma sarça, no meio de um arbusto. Começa Deus a aparecer, começa Deus se manifestar. E o que acontece no meio daquele arbusto? Aleluia, ou no meio daquela sarça em que Deus apareceu? Moisés olha para aquele arbusto, Moisés olha para aquela sarça, e ele vê ali que a sarça, o arbusto, aquela pequena árvore, aleluia, ela ardia no fogo, mas aquele fogo, aleluia, não consumia aquela sarça, não consumia aquela pequena árvore, mas o fogo estava pegando, mas não consumia. Mas o fogo estava pegando, mas não deteriorava aquela pequena árvore, aquela sarça. E o fogo está ardendo, mas não queimava a sarça.
Com isso, Moisés ele começa a prestar mais e mais atenção, ao ponto que Moisés diz consigo mesmo: eu vou para lá, eu irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Ele faz uma pergunta: por que esse pequeno arbusto? Por que essa sarça não se queima? Porque naturalmente, normalmente, aleluia, o fogo quando pega numa pequena árvore ou em árvores tem que queimar. O fogo quando pega na folha da árvore tem que queimar. O fogo quando pega na madeira ou no tronco da árvore tem que queimar. Mas ali, aleluia, naquela árvore que eu estou vendo, não está queimando. Por que não está queimando? Mas ela está ardendo em fogo. Por que ela não está queimando? E Moisés continua indo. De repente o anjo que tipifica a presença do Senhor nosso Deus, no meio daquela visão maravilhosa, aleluia, vendo Deus, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, aleluia, diz a Bíblia que Deus no meio da sarça chama Moisés pelo nome e diz: Moisés, Moisés, ao ponto que Moisés respondeu: eis-me aqui, Senhor, aleluia. Aí Deus continua falando: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Já estou terminando. Alguns estudiosos vão dizer que o que atrapalhou Moisés de ir lá para o meio do local ou do lugar onde Deus estava, através da presença do anjo, aleluia, envolto num fogo de glória, de poder sobrenatural, que ardia sobre uma sarça ou uma pequena árvore, ou sobre aquele arbusto que não se consumia, mas ardia em fogo. Alguns vão dizer que o que estava impedindo Moisés de ir para lá eram as sandálias que estavam nos seus pés. Por isso que Deus disse: tire as sandálias dos teus pés. Então alguns interpretam que as sandálias eram um obstáculo. Mas quando Deus está falando, tire as sandálias dos teus pés, Deus não está fazendo referência às sandálias, ao calçado. Deus está falando: Moisés, não te chegue para cá. Ou seja, não se aproxime de mim. Se você quiser se aproximar de mim, você tem que se aproximar com temor. Você tem que se aproximar com reverência. Você tem que se aproximar direito, com respeito. Porque eu sou santo, eu exijo santidade, e de qualquer maneira você não terá acesso à minha presença. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vai, Juvastek, Tuknarabás. Fique de pé no meio do arraial. Maravilha. Falei que eu estava terminando. Glória, glória, glória. É aqui que eu queria chegar, meu Deus. Tu és tremendo, meu Deus. Tu és tremendo, meu Pai. Enos, não entendi. O que significa, Enos? A sarça, o pequeno arbusto. O que significa, Enos? Esse pequeno arbusto, esta sarça, essa pequena árvore que o fogo está pegando nela, mas não consome ela, não destrói ela. O que significa? É simples. Eu disse que Deus, para chamar a atenção de Moisés para perto dele, Deus criou uma situação. E Deus, para te chamar para perto dele, está criando situações que vão te trazer mais e mais para perto dele, para a comunhão que ele tem para a tua vida, para o nível de intimidade que ele quer te dar, para o nível de aproximação que ele quer te dar. Porque, meu amado, você precisa entender uma coisa: não adianta, eu vou ser claro e sincero com você. Quem quiser te ludibriar, usando a palavra, que te ludibrie. Quem quiser te enganar, que te engane. Eu prego a palavra de Deus há 27 anos. E eu não estou aqui para te enganar. Deus vai criar situações para te trazer para perto dele. Porque não adianta, não é mais tempo de você ficar entrando
pela igreja, através das portas, ou adentrando as portas do templo, aí entra do jeito que você está e sai do jeito que você está. Entra da forma que você está e sai pior do que você entrou. Deus está falando aqui, você não está entendendo? Será que você não está compreendendo? Eu estou permitindo ou permiti que isso, esse fato, esse acontecimento, essa situação, essa circunstância, esse momento chegasse até você, porque eu quero chamar a sua atenção para mim. Eu quero que você se volte para mim. Eu quero que você retorne para mim. Eu quero que você regresse para mim. Eu quero que você me conheça como Deus e Senhor da tua vida. Ei, acorda. Já acabou o tempo de ficar entrando e saindo da casa de Deus de qualquer jeito. Entra com a fornicação e sai da fornicação. Entra com a prostituição e sai com a prostituição. Entra com a prática da amante da fiel e sai com a prática da amante da fiel. Entra aqui com desejo de adorar e quando sai daqui, vai para o baile. Entra aqui, louva ao Senhor e quando chega lá fora, vai para o namoro indecente. É mão aqui, é mão ali, é mão acolá. Entra aqui querendo adorar a Deus e quando sai daqui, quer ficar com o marido de fulano, de ciclana, de beltrano. Você está parecendo rodoviária. Todo mundo passa e não fica ninguém. Deus está falando, eu quero botar um ponto final nisso nessa noite. Porque eu estou chamando você como eu chamei Gideão, como eu chamei Davi. Eu estou chamando você. Deus está te chamando. E para que eu possa encerrar, sabe o que significa a sarça pegando fogo e o anjo do Senhor, a sarça aqui e o anjo do Senhor ali no meio da sarça, posicionado, e a manifestação da glória de Deus em forma de fogo sobrenatural, simbolizando e representando a presença de Deus tomando conta do ambiente. Aí o fogo, que é a presença de Deus, começa a arder sobre a sarça, mas ela não se consome, ela não é destruída. Sabe o que significa isso? É simples, olhe para mim. A sarça, ou pequeno arbusto, representava Israel, e o fogo representa a presença de Deus. Entendeu? A pequena árvore, o pequeno arbusto, representava Israel. O pequeno arbusto representava a vida de homens e mulheres, a nação israelita. O pequeno arbusto, ou a sarça aqui no texto, representa eu e você. Assim como representava Israel, está representando nessa noite eu e você. E o fogo ardendo sobre a sarça e não consumindo ela, o que representa, Enos? Representa a presença de Deus. Representa Deus falando assim para Moisés: Moisés, se Israel se aproximar de mim, Moisés, não de qualquer jeito, mas tirar toda a impureza, mas tirar toda a mazela, mas tirar toda a podridão, mas mudar a sua condição perante a minha presença, se consertar, deixar os seus maus caminhos, eu, Moisés, vou com a minha presença descer sobre a sarça que é Israel. Aleluia! Moisés, o fogo natural produzido pela mão do homem consome, mas esse fogo que sou eu, fogo abrasador, aleluia, fogo poderoso, esse fogo que sou eu, que está ardendo sobre a sarça, mas não consome, representa a minha presença. A sarça ardendo nesse fogo representa só uma coisa: se Israel se voltar, ficar posicionado na minha presença, se você, igreja, ficar na presença do Senhor, vai descer fogo do céu, vai descer fogo do céu, vai queimar, vai destruir só o mal que está na tua vida, mas esse fogo vai preservar a tua vida em comunhão, em intimidade, em aproximação para com Deus. Ou seja, Israel, você, igreja, ficará com a sua vida preservada em Deus. Aleluia! Em nome de Jesus.
vai louvando a Deus com aquele louvor no Santo dos Santos. Em nome de Jesus. Preciso ser reconhecido. Feche teus olhos, feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos agora. Minha glória é fazer com que Feche teus olhos. Nós já vamos encerrar. Vai louvando. Mas antes de encerrar, antes de encerrar, Deus está falando para mim agora aqui. Eu trouxe você aqui porque assim como eu criei uma situação para trazer Moisés para perto de mim, eu estou criando uma situação aqui nessa noite. Sabe qual é a situação? Os céus estão abertos e a palavra que foi pregada nesse altar está produzindo um fogo abrasador, um fogo consumidor, um fogo preservador. Esse fogo vai preservar você na presença do Senhor, mas vai queimar o mal que está na tua vida. Coloca a mão sobre o seu coração agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai pedindo a Deus agora, vai pedindo a Deus agora, vai pedindo a Deus agora, vai pedindo a Deus agora. Peça, 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 peça. Peça a Ele esse fogo, peça a Ele esse poder, peça a Ele essa graça. Vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo, vai pedindo. No Santo dos Santos, mais uma vez. No Santo dos Santos. Vai de Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta. Esse meu prazer. Segura um pouquinho. Vai harmonizando. Eu quero convidar a igreja a vir aqui diante do altar do Senhor. Vem aqui na frente. Toda a igreja. Vai harmonizando esse louvor. Tem fogo descendo, tem fogo descendo. Vem aqui, pode vir aqui. Ai, derava, surieteia, naio, de calabá. Alacomate, que tu vinaracaçu de calabás. Vai tocando esse louvor, vai tocando. Vai tocando esse louvor, vai tocando esse louvor. Hanebaseb, Nubinassi, Cobatequia. Estamos aqui abertos ao agir de Deus, amém, igreja? Amém, igreja? Feche teus olhos agora aí. Feche teus olhos agora aí. Eu quero que tu abra as tuas duas mãos agora. Abra as tuas duas mãos agora. Leva tu, bitique, tu, que taca, tu, que taço. De calafassi, que compete papache, catá. Beta compete catafassai. Epatec da lapácia. Olha a tua vida pegando fogo agora. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha Deus fazendo contigo como fez com a sarça. Tem fogo descendo, tem fogo descendo, tem fogo descendo. Tem fogo descendo, tem fogo descendo, tem fogo descendo. Tem fogo descendo. Vai tocando bem baixinho esse louvor. Halabasébia. Halabachúria. De calafacebe. Abre a tua mão, jovem. Abre a tua mão, abre a tua mão. Assim te diz o Senhor. Até que a malafaço. Eu tenho uma obra na tua vida. Assim como eu chamei Davi, assim como eu chamei Gideão, assim como eu chamei Moisés, tenho eu um chamado para ti. Mas é necessário vir para o meio, tomar posição, porque eu tenho uma obra contigo. Eu tenho uma obra na tua casa. Eu tenho uma obra em áreas secretas.
campos do seu viver. Eu visito a tua vida nessa hora. Eu, Senhor, falo contigo. Eu, Senhor, quebro o arco e corta a lança e queimo os carros no fogo. Satanás tem sede da tua alma, mas eu, Senhor, nessa noite te dou um livramento neste lugar. É necessário tomar posição. Há uma glória de Deus sobre a tua vida, jovem. Deus quer fazer muito mais na tua vida. Deus, Ele quer ser o teu Deus, o teu Senhor. Mas Ele quer que você se coloque na brecha e tome posição. Tem muitas coisas na tua vida que estão amarradas, mas o Senhor quer desamarrar. Mas nessa noite é necessário tomar posição diante de Deus e do reino do Senhor. Estou eu jogando por terra olho grande, inveja, secalabacébia. Estou eu jogando por terra, alabacébia, os comentários, fofocas, intrigas com o teu nome. Gente que quando tu passa te olha de cima a baixo. Estou eu fazendo mover a terra a favor da tua vida. Lá e quebra-arabaço de calafácia. Te trouxe neste lugar porque tu conheces a voz do teu Senhor. Eis que eu quero te usar na terra, mas é necessário tomar posição diante de mim. O inimigo de nossa alma tem sede na tua vida. Nem todo aquele que se diz ser amigo é amigo, mas amigo verdadeiro é meu filho Jesus, que deu a sua vida para te salvar. Lavar-se a cabe até que a subedecai. Tu que na face calabécia, chubede calabaçádio, de calabateca tu que daço. Homem, de calabassábia, eu olho pela tua vida. Tu já era para ter descido ao pó, mas eu, Senhor, tenho cortado as armadilhas, tenho eu jogado por terra os laços e os embaraços de Satanás. Tem pessoas que estão clamando por ti na terra. Tem homens e mulheres que eu levantei como os meus intercessores para clamar por ti. Estou eu trabalhando na tua vida. Hoje é noite de tu confessar diante dos anjos e diante de mim que eu sou o teu Salvador e que fora de mim não há outro. Recebe tu essa palavra. Levanta a mão, igreja, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Deus, em nome de Jesus, entra na casa dele e na casa dela agora. Vai jogando por terra todo mal. Em nome de Jesus, nessa hora, onde estiver o seu lar, procura teu lar e direciona a tua mão para o teu lar. Aleluia, nesse exato momento, procura a direção aí e se coloca agora, aleluia, nessa hora como intercessor do teu lar. Satanás está tentando trabalhar lá na tua casa. Satanás não quer que o nome do Senhor seja glorificado lá na tua casa. Mas nessa noite, o Senhor está entrando na tua casa, como Ele entrou na casa de Zaqueu. Aleluia! Deus está entrando através da pessoa do Senhor Jesus, com salvação, com libertação. Aquele que disse que nunca vai ser crente, ou que nunca será crente, esse será o primeiro que vai aceitar Jesus. Deus está jogando por terra toda a incredulidade lá na tua casa. Levanta a sua mão para o céu. Vamos declarar: no santo dos santos, a fumaça esconde, só teus olhos Labadé. Balabás. Eu ouço barulho de algemas caindo.